E nesta terça-feira, em Manaus, motoristas e cobradores de ônibus iniciaram uma paralisação que já afeta milhares de usuários do transporte coletivo. Os rodoviários pedem reajuste salarial e permanência de cobradores. Na prática, a paralisação bate de frente com a rotina de quem mais precisa do transporte público. Você demorou muito pegar o transporte coletivo? 2 horas mais ou menos. Ficou esperando 2 horas? 2 horas, sim. Muito complicado, porque hoje, por exemplo, eu saí 6 da manhã, né, e o ônibus foi passar ali 8 e meia, 9 horas da manhã. Em um dia comum, este terminal estaria lotado de ônibus, chegando e saindo. Mas nesta terça-feira, o cenário foi de incerteza e de muita espera. A categoria reivindica um reajuste salarial de 12% e a manutenção do posto de trabalho dos cobradores, que corre o risco de serem retirados dos coletivos. Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givoni Oliveira, afirmou que a paralisação hoje foi apenas um esquenta. Segundo ele, mais de 70% da frota de ônibus circulou nos horários de pico. Mas a greve de verdade está marcada para esta quarta-feira, quando a expectativa é de que a circulação de ônibus seja ainda mais reduzida. O município, através do secretário, Dr. Arnaldo, ofereceu uma proposta de retirar 33% dos cobradores já esse ano e o sindicato foi contra. O sindicato pediu 12%, o município, a prefeitura e o Sinetran ofereceu 5%. O sindicato recusou e a greve vai continuar até que haja uma solução positiva para os trabalhadores. Vai ser paralisado em 50% de acordo com a decisão judicial. Graças a Deus, a Justiça entendeu a nossa luta, garantiu o nosso movimento, que é legal, é lícito, e a luta continua. Os motoristas alegam que, sem o apoio dos cobradores nas ruas, o percurso no transporte público se torna ainda mais estressante e perigoso. O cobrador lhe ajuda de uma forma muito boa para nós, como motorista, se sente um pouco sozinho, porque a gente tem que, porque o motorista já tem que olhar para a lateral, já tem que olhar para frente, tem que fazer as portas traseira e dianteira, e o cobrador nos auxilia muito nisso, entendeu? Ele nos ajuda muito. Para especialistas em mobilidade urbana, Manaus ainda não tem estrutura suficiente para abrir mão deste profissional no ônibus. O cobrador de ônibus aqui em Manaus ainda é essencial para a população. Ele que diminui o conflito, o problema do troco, diminui o problema do embarque e desembarque, o problema do embarque da pessoa com deficiência, do idoso, da mulher grávida. Para que se adote essa medida, que o próprio motorista possa controlar a entrada de pessoas no ônibus, inclusive recebendo o valor da tarifa, tem que ter através de uma tecnologia. É por isso que não é o momento ainda de se extinguir os cobradores. E essa paralisação parcial do transporte coletivo continua aqui em Manaus e é por isso que eu vou conversar ao vivo agora com a Jéssica Oliveira, que está num terminal de ônibus e mostra pra gente a movimentação nesse momento. Olá, Jéssica, boa noite. Oi, Adriane, muito boa noite para você, para todo mundo. A gente segue daqui do terminal do T1, que fica no centro da cidade de Manaus, e a gente já consegue acompanhar essa movimentação. Olha, bastante pessoas aqui, usuários do transporte coletivo, aqui esperando os ônibus, mas infelizmente não tem nenhum. E a gente conversa agora também com essas pessoas para entender se eles estão há muito tempo aqui. Inclusive, agora há pouco eu conversei com uma senhora que conseguiu pegar um ônibus, mas ela estava desde 1 hora esperando o transporte público. Ela estava em um hospital da cidade, o ônibus dela não passou lá no local, ela teve que pegar um outro ônibus para vir aqui para o Terminal 1 e daqui ela ficou esperando mais de 2 horas. Ó, algumas pessoas estão aqui, a gente vai conversar. Posso falar com você rapidinho? Pode. Tá quanto tempo aqui? 1h30 já. 1h30? Foi difícil pegar o transporte coletivo na manhã desta terça-feira? Muito difícil mesmo. Você saiu que horas de casa? Eu saí 6 horas. E chegou no trabalho qual horário? 9 horas da manhã. Você está ciente que amanhã a greve também vai acontecer de verdade? Porque, olha, para você que acompanha e acompanhou a reportagem agora há pouco, que teve a coletiva mais cedo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, e eles disseram que hoje seria só um esquenta, que amanhã vai acontecer a greve de verdade. Então, a senhora já tem ciência sobre isso? Se hoje já não tinha ônibus, amanhã não tem nenhum, então. Como é que nós vamos trabalhar? Além de a gente já ir super lotado no imprensado dentro do ônibus, né? Então, amanhã
não tem nem como chegar no trabalho. Tá difícil a situação, né? Qual é o seu nome? Né? Jaqueline. Jaqueline, boa viagem, bom retorno para a senhora. Obrigada pelas informações, boa noite. Por aqui dessa forma que a gente acompanha. Olha ali um aglomerado de pessoas. A senhora está há muito tempo aqui esperando? Não, acabei de chegar. Ah, acabou de chegar? E pela manhã, a senhora pegou transporte público? Hoje não, mas lá no meu bairro passa quase 1 hora para passar. Um caos hoje. Como é que a senhora tem quantos anos? 68. Qual é o seu nome? Glória. Na Glória, como é que a senhora analisa, a senhora tem 78 anos, essa paralisação do transporte público na cidade de Manaus? Ah, é muito chato. A gente passa quase 1 hora esperando. Sem a paralisação já demorava, imagina com a greve. Claro, é isso. É isso mesmo. É difícil a situação. Tem muitas pessoas que estão aqui. Agora há pouco tentei conversar aqui com os usuários. Muitas pessoas não querem falar, Adriane, porque estão realmente revoltados com toda a situação, porque eles estão esperando. Tem gente que passou a tarde toda tentando ir para casa e não conseguiu chegar. A gente sabe que tem aquelas pessoas também que não têm condições de pegar motoristas de aplicativo. Então a gente reforça também, mais uma vez, a informação, principalmente aos estudantes da UEA. Hoje a universidade teve que paralisar justamente por conta dessa greve do ônibus, e a UFAM também, a gente faz esse alerta, teve que paralisar as aulas hoje e amanhã, as aulas presenciais, tá? As aulas remotas, elas devem continuar, isso para a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, hoje paralisou e amanhã também. A UEA amanhã segue normalmente, mas a gente já deixa mais uma vez esse alerta à população. A Justiça, Adriane, determinou 70% que circulasse a frota na cidade de Manaus, dos ônibus. Isso nos horários de pico, aquele horário mesmo em que o povão pega os ônibus de 6 horas até as 9 horas da manhã e de 5 horas da tarde até as 8 horas da noite. Só que aí nós conversamos com o presidente, ele disse que foi só um esquenta, mas que amanhã mesmo vai acontecer. E olha aí, a gente consegue agora acompanhar muitas pessoas entrando na linha, essa é a linha 119, que vai para Aparecida, Glória, ali na zona oeste da cidade de Manaus, e a gente percebe aí, ó, essa multidão, o resultado da greve, muitas pessoas entrando, são 8h35, esse horário em dia normal, praticamente os ônibus saem vazios daqui, mas infelizmente essa é a realidade da população amazonense. Eu volto com você, Adriane. Obrigada, Jéssica, pelas informações. Isso aí é a realidade ao vivo. Os ônibus apareceram, só para reforçar, eles falaram do esquenta, aquele esquenta que ninguém quer, né? Hoje foi o esquenta. Se você teve dificuldades, imagina amanhã. No horário de pico, eles até mantiveram ali 70% da frota rodando, 30% parada, mas depois, em horários como esse de agora, 50% parado, 50% rodando, de acordo com o sindicato. E amanhã deve ser pior. Amanhã eles prometem fazer essa paralisação, inclusive nos horários